Então, fala meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio de História, trazendo mais uma aula online para a turma do 8º ano. E a aula de hoje vai ser a continuação do capítulo de Revolução Francesa. Hoje veremos a parte 2. Na parte 1, gente, nós vimos as principais causas que levaram os franceses a fazer a Revolução. E também vimos a queda da Bastilha. Então, na semana passada, nós vimos que foi a fase chamada de fase moderada da Revolução. Então, hoje nós vamos ver a fase mais radical, como ficou dividida em partidos, o que foi o diretório e também o que foi o consulado. Então é isso, meu jovem, vamos para a aula. É o seguinte, gente, com a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte e a formação de uma nova Constituição, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, igualdade jurídica, isso acabou mostrando as bases do fim do absolutismo e começando aí uma nova era. É por isso que nós consideramos que a Revolução Francesa é o marco inicial da idade contemporânea, tá certo? Então tudo que vem após a Revolução Francesa chamamos de período contemporâneo. Mas vamos lá. É o seguinte, a burguesia, sabemos que foi ela que produziu a maior parte do protesto e conseguiu força política, aliados e desenvolver de fato a Revolução Francesa. No entanto, existiam vários setores dentro da própria burguesia. Existiam os moderados, que queriam a igualdade jurídica, mas não queriam estender o direito de voto ao povo, a maioria do terceiro estado. E existia também um partido político que era mais radical, que queria também uma mudança mais profunda, que as mudanças, que a revolução, que a mudança de status chegasse também para aquelas pessoas mais pobres, com mais controle do governo sobre a economia, tentando também impedir ali que muita gente fique rica, muita gente fique pobre. Então, esses partidos foram chamados de girondinos e jacobinos. Os girondinos era a burguesia mais moderada, também rica empresária, que desejava uma igualdade jurídica e desejava ocupar cargos políticos que eram anteriormente reservados só à nobreza. No entanto, eles queriam impedir que o povão chegasse a ter direito político e até mesmo a ganhar, a ter o direito ao voto, tá certo? Já os jacobinos, eles defendiam um governo mais centralizado, que agisse mais sobre a economia, regulasse preços, regulasse medidas, fosse uma coisa mais incisiva e estendesse o direito político também até os mais pobres, desde que fosse um cidadão francês, agora teria direito. No entanto, em meio dessa discussão, aconteceu o seguinte: com as ameaças, como os revolucionários eram contrários à monarquia, porque ela representava um antigo regime, acabou que as outras monarquias da Europa, que eram aliados do rei francês, acabaram declarando apoio a ele. Inclusive, uma delas, a Áustria, disse que se a França fizesse alguma coisa, se os revolucionários franceses fizessem alguma coisa com o rei e a família real francesa, ele invadiria a França. Então, gente, nesse momento a França declara guerra aos revoltosos, gente. Declaram guerra à Áustria. Então, nesse momento, o rei da França, Luís XVI, ele percebe o perigo que estava correndo na central, na capital de Paris. Então, ele acaba indo para uma cidade no sul da França, se esconder. Portanto, gente, nesse lugar onde ele foi se esconder, onde o rei foi se esconder com sua família em Varennes, acabou que ele foi descoberto. E aí as pessoas, os revoltosos e muitas outras que nem estavam tão chateados com o rei, mas agora que perceberam que ele queria fugir da situação, acabaram que forçaram ainda mais a volta dele para Paris. Então, gente, após a captura do rei e o encaminhamento dele para Paris, a Convenção Nacional aprova de vez um regime republicano e não mais uma monarquia que era governada por um rei. Então, está finalizado aqui a monarquia francesa até o momento. Então, meus jovens, existia um grupo social chamado de sans-culottes, ou traduzindo, os sem-culottes. Eles eram pessoas pobres do terceiro estado e sem culottes porque eles não tinham dinheiro para comprar um culotte. Então, essas pessoas, ainda somado a tudo isso, a ameaça estrangeira, uma ameaça de que os países que apoiam a França iriam invadir a França, houve também várias revoltas internas, principalmente promovida pela união entre o Partido Jacobino e os sans-culottes. Por quê?
Os sans-culottes eles queriam a expansão dos direitos, eles queriam também ter direito ao voto, uma participação política, eles queriam de fato se ver representado na Revolução, porque o grupo girondino que havia dominado a Convenção Nacional, ele acabou contendo os avanços, quebrando privilégios da nobreza, no entanto não estendendo eles ao povo. Então os sans-culottes tinham todo motivo para se revoltar ainda mais, que é quando, no ano de 1793, um grupo de sans-culottes de 80 mil pessoas cerca a Convenção Nacional e exige a prisão de todos os deputados girondinos, que eram do partido da oposição dos jacobinos. Com a prisão de todos os deputados e representantes girondinos, os jacobinos tomam conta do poder e acabam agora tocando o barco da Revolução Francesa. Veja só, então nesse momento surge a figura de um líder, o Maximilien de Robespierre. E ele, gente, ele era um eficaz perseguidor dos inimigos políticos e dos inimigos externos. Então, ele tentou perseguir todos os girondinos, todas as pessoas que ainda se revolucionavam para voltar à monarquia, para trazer de volta a família real. Ele acabava perseguindo essas pessoas, prendendo e executando. Então, gente, Robespierre também, ele fez uma coisa muito marcante. Ele iniciou o Exército Cidadão, porque para conter a invasão estrangeira, a França, o exército estava enfraquecido. Então ele fez um apelo nacional que todo homem acima de 18 anos e até 25 anos que fosse solteiro se alistasse no governo para ser um militar do exército. E com isso, gente, ele formou o primeiro exército cidadão, que muitos deles não recebiam dinheiro, não receberam nada em troca além da fama e da glória de ter lutado pela sua nação. Então surge aí também os primeiros sentimentos nacionalistas na Europa. Então, gente, um dos anseios dos sans-culottes foi também atendido aí nesse período do terror. Então, gente, o Robespierre ele acaba caracterizando o período do terror, porque de fato morreram dezenas de pessoas, milhares de pessoas, franceses e estrangeiros. Por quê? O Robespierre ele tinha uma ideia de que todos que fossem contra a República eram inimigos franceses. Então os próprios franceses que queriam a volta da monarquia ou que tinham um pensamento diferente dele eram julgados e executados. E também, gente, os jacobinos criaram uma medida, as interferências na economia que era desejada pelos sans-culottes. Por exemplo, a lei do máximo, que era onde o governo intervinha no preço de produtos como pão e outros produtos, dizia o preço máximo, que ninguém poderia cobrar mais do que isso. Então, essas interferências na economia acabavam desagradando aquela parte moderada da burguesia, que era os girondinos. Então, gente, quando foi decretado também o fim da monarquia, foi decretado também a execução do rei Luís XVI, que foi guilhotinado em praça pública, que foi julgado e condenado sobre a acusação de traidor da França. Então, gente, os girondinos, quando conseguiram força política e também quando conseguiram articular suas forças políticas, conseguiram obter a prisão e a execução do líder Robespierre. Agora, de fato, a Revolução tinha passado o poder dos jacobinos para os girondinos, que eram mais moderados. Então, os girondinos, quando voltaram ao poder, gente, eles acabaram excluindo vários e vários direitos e leis foram revogadas, criadas pelos jacobinos, que acabou afetando principalmente a população mais pobre, como os sans-culottes. Então, meus jovens, durante o período que os girondinos ocuparam de volta o poder, eles criaram um sistema político chamado de diretório, que era formado para conter as crises e as revoltas. No entanto, esse diretório durou pouco tempo, porque tinha um general militar chamado Napoleão Bonaparte, que tinha se destacado em várias e várias batalhas militares, tanto na Itália quanto no Egito. E esse general, que só tinha obtido sucesso até então, tinha conseguido vários êxitos e conquistado muita fama, para ele tudo parecia possível. Então ele retorna para Paris e articula-se com várias pessoas opositores do diretório para dar um golpe. Esse golpe foi chamado o 18 de Brumário, o dia em que Napoleão Bonaparte e seus aliados
derrubam o diretório e criam agora o consulado. Então ele se coloca como primeiro cônsule e cria também cargo de mais 2 cônsules. No entanto, ele se coloca como cônsule vitalício e tem o poder de hereditariedade, de passar o poder para seu filho. Então, gente, agora a França estava voltando para aquilo que ela lutou durante a Revolução Francesa, um regime hereditário que é passado de pai para filho. Então agora todos os esforços da Revolução Francesa pareciam estar perdidos, porque o Napoleão tinha aspirações imperialistas e posteriormente, nos próximos capítulos, nós vamos estudar como foi o Império Napoleônico. Então é isso, meu jovem, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Agradeço pela sua atenção e agora eu vou estar deixando para vocês as atividades da semana. Então eu quero que você produza lá no seu livro didático as páginas 49, 50, 51, 53 e 54. Já no caderno de atividades, eu quero que vocês produzam as páginas 25 e 26. Então, meus jovens, uma boa semana de estudo para vocês e até a próxima!